Irmãos, eu quero que hoje nesse estudo nós vamos aprender a batalha espiritual. Claro que não se esgota em apenas uma reunião. Domingo, antes de nós viajarmos, fizemos uma panorâmica do que é a batalha espiritual. Depois nós falávamos um pouquinho a respeito da autoridade que o Senhor concedeu à igreja naquilo que concerne a batalha espiritual. Então Ele nos concedeu, irmãos, autoridade e poder sobre toda a força do inimigo, para pisar serpentes, escorpiões. Nós vimos o que isso significa. E hoje, irmãos, nós precisamos avançar um pouquinho mais sobre a batalha espiritual. Este assunto que o Espírito do Senhor tem sugerido ao meu coração é porque muitos de nós estamos perdendo terreno nessa batalha, Muitos de nós poderíamos ser espiritualmente prósperos, temos retrocedido, um retrocesso em função de uma pressão psicológica demoníaca sobre as nossas mentes. Por isso nós não podemos estar desatentos. Jesus sempre dizia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, para que nós não venhamos a render às provações de Satanás. Porque o inimigo das nossas almas, diz Eclesiastes capítulo 8, que nesta peleja não há trégua. Jesus, quando foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, depois que ele venceu tudo, ali ele não foi tentado só na concupiscência dos olhos, soberba da vida, etc. Foi 40 dias e 40 noites, em todas as coisas ele foi tentado, sem pecado. A palavra fala em Lucas, no final do capítulo 4, que Satanás, depois de ter tentado, ausentou-se dele até em ocasião oportuna. Então, irmãos, não pensa que você não está fora de uma guerra. Você está numa batalha, ou você está vencendo com o Senhor, ou você está sendo derrotado e envergonhando o nome do Senhor. Então isso é muito interessante que a gente tenha sempre isso em vista. Agora eu quero começar aqui, irmãos, para que realmente os irmãos possam ter vitória em todas as coisas. Isso é importante. Antes de nós lermos o texto aqui, lembra aquele texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16, que está escrito assim: antes, porém, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem quem escreveu Hebreus? Muitos falam que é Paulo, mas uma coisa nós temos certeza, foi o Espírito Santo. Eu tenho a convicção de que foi Lucas. Um dia eu vou expor a minha opinião, é apenas opinião, cada um tem a sua, como cada qual tem o seu nariz. Mas opinião é apenas opinião, mas algumas evidências que foram Lucas. Aí seria questão de especulação, o Espírito não tem esse interesse. Mas, irmãos, lembra que Hebreus 4,16 vai dar para nós uma chave para vencermos as batalhas espirituais. Lá está escrito assim: nós sabemos que foi o Espírito Santo quem escreveu. Então, quando cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo, o Espírito do Senhor vem para dentro de nós. Ele é o Espírito da palavra. Ele é o Espírito da realidade, que vem trazer toda a realidade de Cristo para cada um de nós. Ele habita em nós, está conosco para todo sempre, não vai sair mais de nós. Ele é aquele que nos dá suporte em todas as coisas. E sabe o que ele disse lá em Hebreus 4, versículo 16? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ele, o Espírito Santo, é a única pessoa que conhece o trono da graça. E como chegar até lá? Ninguém conhece o caminho do trono da graça, a não ser o Espírito Santo. Agora ele veio morar em nós, irmãos, que coisa linda. Então, é Ele quem fala para cada um de nós, aqui nesse texto de Hebreus 4,16, no plural, como que dizendo: fique tranquilo, eu conheço o caminho que chega até o trono da graça. Agora, mantenha as tuas mãos atadas às minhas,
que eu vou conduzir você até o trono da graça. E agora, irmãos, nós vamos fazer uma pergunta para o nosso coração. Embora nós já sabemos a resposta, mas essa resposta muitas vezes não nos tem impactado mais. Quem está sentado no trono da graça? O nosso Deus soberano, poderoso, nada é impossível para Ele, aquele que pode todas as coisas, aquele que detém tudo em suas mãos. Então, é para nós estarmos em contato constante com o trono da graça. Agora, irmãos, um detalhe aqui é muito importante. Ele diz para nós: eu vou conduzir vocês até lá. Agora, queridos, uma coisa que é muito interessante. Para nós, a Igreja do Senhor, é o trono da graça. Mas para o mundo, esse trono é um trono onde está sentado nele o juiz de vivos e de mortos. É uma diferença muito grande, percebe? Então, tenhamos sempre isso em mente, que no trono da graça é o local onde nós devemos estar em contato constante, em uma profunda e íntima comunhão com Ele. É dali, irmãos, que o próprio Espírito, porque é da vontade do Pai, segundo Romanos capítulo 8, que Ele sabe a intenção do Espírito, o Pai sabe a intenção do Espírito, é que Ele intercede pelos santos. E claro, quando nós estamos em contato com o trono da graça, guiados pelo Espírito até lá, o próprio Espírito colocará em nossos corações aquilo que nós precisamos interceder ao Pai para aprendermos e vencermos todas as batalhas. Uma das coisas que de fato eu tenho aprendido com o Espírito do Senhor é discernimento espiritual em todas as coisas, naquilo que concerne, claro, a batalha espiritual. Então, queridos, trono da graça é uma das frases mais lindas na era cristã para a sua igreja, porque nós sabemos quem que está sentado neste trono. É o nosso Deus e Pai, é o Deus de toda graça, Ele está ali. Irmãos, e Pedro vai dizer o seguinte, que à destra dele há o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, assunto de Hebreus também, e que Ele está com seus ouvidos atentos, não apenas abertos, mas atentos à oração dos seus justos. Que maravilha que é isso, irmãos. Então, nada é impossível para nós. Não pense você que existe alguma coisa impossível para Ele realizar. Nós, muitas vezes, a incredulidade ela começa a pairar sobre as nossas mentes, porque nós muitas vezes não cultivamos uma vida no trono da graça. Então, a gente começa a perder a visão de Cristo, começamos a retroceder, começamos aí quando a nossa incredulidade ela começa a reinar em nossas vidas, aí nós começamos começamos a ter medo de muitas coisas, começamos a nos preocupar com muitas coisas. Por que vem a preocupação? Por que a ansiedade chega até nós, irmão? Porque nós começamos a dar vazão à incredulidade. Porque Paulo disse assim, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, irmão, de coisa alguma, de coisa alguma. Então, quando de fato nós andamos ansiosos por alguma coisa relacionada a este mundo, significa que o nosso coração tem algo com este mundo ainda. Você quer ter vitória sobre este mundo, irmãos? Lembre-se de uma coisa, permaneça nele. A palavra fala algo muito interessante, que quando nós começamos a cuidar dos negócios do nosso Pai Celestial, Ele vai cuidar das nossas coisas. E assim funciona. Queridos, a gente percebe que neste mundo, claro que Satanás vai usar as cores, vai usar tantas oportunidades para os filhos de Deus, para que eles adentrem na realidade achando que são portas que Deus tem aberto. E muitas vezes não é. Às vezes são apenas testes. Queridos,
Já teve uma época na minha vida, quando eu criei no Senhor, e nos meus primeiros passos da vida cristã, eu tinha na minha mente que Deus tinha a obrigação de me abençoar nos meus projetos. Ele tinha que ser bem sucedido. Agora eu vou fazer uma prova, vou fazer uma prova escolar, então Deus tinha que me abençoar, sem me importar com minha responsabilidade de estudar. Então, Ele vai me abençoar se houver uma aplicação no meu coração em desejar aprender diligentemente aquilo para o qual eu fui vocacionado. Seja qualquer área da vida, porque nós não servimos a Deus de uma forma que não seja integral. Seja no seu trabalho, você está servindo a Cristo integralmente ali. Seja no ministério pastoral, seja no ministério, qualquer ministério. A nossa vida aqui na face da terra é um ministério. Qual é o teu ministério? Por exemplo, eu trabalho numa empresa Seara, trabalho à noite, eu trabalho, eu faço unha, faço pé, eu faço isso, faço aquilo, sou médico, sou médica, sou psicólogo, não importa, você está servindo a Cristo ali, nesse seu trabalho. E ali também você vai sofrer os seus ataques. Porque uma pessoa que habita dentro de você, chamada Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, ela atrai um ódio de Satanás muito grande, e Satanás vai usar os seus para lhe atacar, aqueles que não são filhos de Deus. Só que, irmãos, nós temos que ter agora discernimento espiritual. A nossa luta nunca é contra o sangue e a carne. A nossa luta, diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, é contra principados e potestades, contra as hostes da maldade, contra as forças espirituais da maldade neste mundo tenebroso. Então, é uma força maligna na qual nós desconhecemos, que as opressões, elas começam a exercer a sua força sobre nós, e se nós não estivermos espiritualmente fortes em Cristo, no trono da graça, nós seremos sucumbidos, derrotados. Então a igreja não avança, porque uma igreja avivada não é uma igreja barulhenta, não é uma igreja que tem um grande louvor, e a explosão, e bate palma, arrepio, mas depois, durante a semana, as pessoas estão lá na sarjeta, não deu certo, tudo está errado. Não, irmãos, uma igreja avivada é uma igreja que prioriza Cristo, vive Cristo, se alimenta de Cristo, regozija-se em Cristo. Cristo é o tudo, é a vida. Irmãos, nós temos a vida de Cristo, e o Senhor, Ele é o poderoso em nossas batalhas. Ele não perdeu nenhuma batalha. Lá na cruz, derrotaram o Senhor Jesus Cristo. Não derrotaram, irmãos, porque ali Ele venceu principados, potestades, pecado, eu e você, e triunfou deles na cruz. Como que vai triunfar na cruz? Nosso Senhor, Ele é o grande vencedor. Porque cruz não é lugar de triunfo, cruz é lugar de morte, e Jesus triunfou na cruz. Eu vou matar você, Jesus, agora, você acabou. Muito pelo contrário, Jesus estava matando a Satanás. Não apenas destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Queridos, você tem medo de morrer? Quarta-feira, semana passada agora, mais ou menos umas 10h30, 11 horas, não, às 7h30 da manhã, eu acabei de orar e de repente sentei no sofá, estava muito fraco, as plaquetas estavam lá 40, e de repente começou a escurecer tudo. Falei, gente, se isso for morte, que gostoso que é isso. Comecei a suar frio, transpirar, falei, oh meu Deus, que delícia, ai que gostoso, mas não morri fisicamente, mas poderia ter morrido, né? Você está muito egoísta. Sim, eu quero estar com o meu Senhor, como o apóstolo Paulo. Eu gosto muito daquela expressão lá. Abram comigo aqui, irmãos, deixa eu fazer um parêntese. Filipenses capítulo, vou ler 2 versículos aqui, versículo 21,
Filipenses 1, 21, e vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 21, o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Agora, olha o 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Mas Paulo, mas qual que é teu desejo? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqui, irmãos, não confunda que o apóstolo Paulo estava sofrendo, então ele queria morrer. Não é nada disso, irmãos, muito pelo contrário, ele se regozijava dos sofrimentos dele por Cristo. Para Paulo era um privilégio sofrer por Cristo, como Francisco de Assis, aquele católico que dizia o seguinte: Senhor, tu esquecestes de mim? Onde é que estão os sofrimentos? Onde é que estão as provações? Eu preciso, porque ele entendia que quando ele era provado, ele estava sendo aperfeiçoado. E quando ele estava sendo aperfeiçoado, ele entendia que eram as mãos de Deus massacrando ele. E ele dizia: e que bom que é as tuas mãos, Senhor. Que bom que é as tuas mãos. As mãos de Deus em nós não faz outra coisa a não ser abençoar em meio a qualquer tipo de tribulação. Entende? Então Paulo tinha o desejo de partir, por quê? Porque, como ele disse, nós somos loucos por Cristo. Você tem essa loucura por Cristo, irmão? Ah, irmãos, o nosso amor por Ele é tão, muitas vezes, vazio, é tão displicente. Nosso amor pelo Senhor deveria ser um amor ardente, deveria ser quando nós sentássemos com uma pessoa, nós íamos falar deste amor por ela, e este amor iria inundar o seu coração de alegria, ela iria se derreter aos pés do Senhor. Não tem outro caminho. Ele me amou, morreu por mim, me incluiu na sua morte, me fez morrer com Ele, me deu a sua vida pela ressurreição. Cristo é a minha vida. E Paulo vai dizer o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, essa é a herança dos filhos de Deus. Cristo é o louvor do nosso coração. Cristo é o nosso tudo, irmãos. Nós devemos devotar a nossa vida a Ele, se dedicar a Ele e pensar nele, respirar Ele, falar dele. Mas nós temos muitas coisas para falar de nós mesmos. Isso entristece o Espírito do Senhor, infelizmente. Mas Ele nos ama, irmãos. E graças ao Senhor, porque Ele tem verdadeiramente mostrado e nos dado todas as armas para batalharmos qualquer tipo de batalha e vencermos, porque a vitória já é nossa, irmãos. Por favor, abram lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Futuramente nós vamos tratar aqui de cada item dessas armas, então, que o Senhor colocou em nossas mãos para batalharmos, não apenas batalharmos, para vencermos todas as batalhas. Primeiro, vamos ler a partir do verso 11, Efésios 6, versículo 11. Queridos, essa carta de Efésios é uma carta muito linda para cristãos maduros, mas chega aqui, irmãos, no versículo 11, ele diz assim, olha, Efésios 6, 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que é ciladas, a armadilha que Satanás coloca em nossos caminhos. Então presta atenção, leia com bastante atenção e medite depois. Eu não vou ter tempo para ver detalhe aqui, porque não é o assunto de hoje, percebe? Mas para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vai ter ciladas, mas Deus sempre trará um escape para não cairmos nas ciladas, nas armadilhas do diabo. Aí ele diz o seguinte, agora, irmãos, por favor, não se esqueça disso, porque senão você vai ficar decepcionado com pessoas. Todo homem e mulher que não é nascido de Deus está neste mundo a serviço de Satanás. Então, quando alguém vem provocar você, vem xingar você, disser todo mal contra você, não fique chateadinho,
Não fique com tromba de elefante, bravo aí, com cara amarrada com aquela pessoa. Não! Ame aquela pessoa. Uma arma que você tem muito grande aí é o amor de Deus no seu coração. Quem pode resistir ao amor de Deus, irmão? Ninguém pode. Nenhum inimigo pode resistir ao amor. Vocês se lembram quando o rei da Síria foi guerrear contra Israel? Ele planejava os ataques, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu mostrava para o rei, os sírios vêm aí por aquele caminho. Então Israel se preparava. Tinha ali um homem de Deus que era um testemunho do Senhor, que buscava o Senhor, tinha intimidade com o Senhor, recebia as revelações do Senhor ali. Então alguém disse o seguinte: olha, o rei da Síria, tem alguém no nosso meio aqui que está nos caguetando. É o X9, é aquele que está dando aí recado lá. Tem alguém nós aqui que está nos dedurando. Quem é? Alguém lá muito sábio disse o seguinte: olha, não tem ninguém dedurando. Há um profeta Eliseu, servo do Senhor dos Exércitos. Aquilo que o Senhor sonha na sua cama, o Senhor revela tudo lá para Eliseu. Ah, é? Então vamos acabar com Eliseu, vamos destruir a vida deste Eliseu. Eliseu estava ali, já amanhecendo o dia ali na sua casa. De repente, o Geazi, seu secretário, saiu da porta da casa. Quando ele olhou, viu os montes cercados de inimigos, prontos para a batalha. Aquele rapaz voltou para dentro dizendo o seguinte: meu senhor, meu pai, os montes estão cercados de inimigos. Eliseu, muito tranquilo, disse o seguinte: olha, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Então o Senhor ouviu a oração de Eliseu e abriu os olhos de Geazi, e Geazi pôde perceber que todo o monte estava cercado de carruagens e de carro de fogo. Percebe? Então eles vieram para lutar contra Eliseu. O que foi que aconteceu? O que Eliseu pediu ao Senhor? Senhor, fere esses inimigos de cegueira. Eles estavam de espada na mão e eles ficaram paralisados, porque já sabiam que algumas guerras atrás o Senhor feriu de cegueira, eles lutaram, se mataram uns contra os outros, se mataram uns aos outros, aliás. Então o que Eliseu fez? Pegou todo aquele exército inimigo, desarmou eles, levou lá no centro de Israel, e o rei chamou o rei, e o rei falou o seguinte: olha, vamos matar os nossos inimigos. Eliseu falou: não, mata aqueles que você, nas suas guerras, você fez de prisioneiros, esses aqui não. Eliseu sugeriu um banquete para eles, deram comida e bebida para eles, fizeram uma festa para eles, e depois pega as espadas, pode ir embora para casa. E a palavra fala que nunca mais, depois daquele dia, houve investidas da parte dos assírios contra Israel. Vou lutar contra o meu inimigo me vence e dá um banquete para mim, comida, bebida, e faz festa, eu vou lutar contra esse povo. Então aqui é o seguinte, é o que diz o versículo 12 aqui, de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. O que é sangue e carne? Não é contra pessoas, irmãos. A nossa luta é uma luta espiritual, não é contra a gente. Contra a gente não se luta, se ama, se prega. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para pregar a Cristo crucificado, falar do amor de Deus para eles, porque eles estão perdidos espiritualmente. Ah, mas então e quando as pessoas vêm e falam mal de mim, mentem contra mim, o que eu devo fazer? O que Jesus Cristo mandou você fazer? Abra lá em Mateus capítulo 5, versículo 12 e 13, por favor. Olha o que você tem que fazer aqui, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 12 e 13. Que sermão lindo do Senhor aqui. Versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12.
diz assim a palavra: bem-aventurados, você sabe o que é bem-aventurado, né? É muito mais do que feliz, é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos. É para você xingar? É para você se vingar? É para você maltratar aquela pessoa? Não. Regozijai-vos, aqui é um imperativo, é uma ordem. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Me perseguiram, me maltrataram, fizeram e disseram todo o mal contra mim. Faz festa. Mas, irmãos, cadê capacidade? Cadê maturidade espiritual? Nós ainda somos bebês espiritual. Cada um de nós tem um chocalho, estamos dentro de um berço. Um chocalho é de um branquinho, outro rosinha, outro verdinho, mas é chocalho. E estamos bebendo leite, uma madeirinha de leite, leite da palavra ainda. Será que nós temos almejado um alimento sólido? Irmãos, será que em cada um de nós aqui, o Senhor tem as suas demandas, o Senhor tem um peso no seu coração, e Ele quer compartilhar esses pesos com cada um de nós, mas irmãos, para qual de nós Ele pode compartilhar as suas tristezas, os seus anseios? O que o Senhor deseja fazer no nosso meio, na nossa cidade? Ele quer trabalhar em nós. O problema, irmãos, é que nós não queremos ser trabalhados pelo Senhor, e nós queremos trabalhar para Deus, por isso que dá tudo errado. Ele primeiro tem que trabalhar em nós, e nós temos que responder a Ele, uma vida de dedicação a Ele, irmão. Então que nós não venhamos ser negligentes, irmãos, com relação a conhecer o Senhor. Trono da graça tem o nosso Deus e Pai, que está olhando para nós. E o que o Senhor, é como assim? Ele está lá, sentado no seu trono, e nós somos seus filhos ali, sentados aos seus pés. E tudo que nós estamos falando, Ele está ouvindo e escrevendo ali um memorial diante dEle. Você já leu esse texto na Bíblia já ou não? Abra aqui em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Malaquias 3, verso 16, diz assim: Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Um memorial. Agora, olha que lindo o versículo 17, irmãos. Olha aqui o carinho do Senhor. Olha, antes nós não éramos, mas hoje nós somos um povo de propriedade especial. Ele disse assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Está vendo aqui, irmãos, como que Ele é tão precioso para nós, e nós somos para Ele um particular tesouro. Queridos, hoje, se o Pai permitir, nós vamos falar um pouquinho à noite sobre o discipulado a Pedro, como que Deus faz de um carvão, transforma ele em um brilhante. Trabalho da cruz, pressão, provação, fogo, que Pedro fala isso de uma forma muito real,
ele experimentou isso em realidade espiritual. Irmãos, como nós precisamos avançar no Senhor, como nós precisamos entender o projeto do Pai, o propósito do Pai e aprender a batalhar as batalhas do Senhor. Então agora vamos lá para o nosso texto, Juízes, capítulo 3, para nós estudarmos um pouquinho como nós vamos então aprender as batalhas. Então, Juízes, capítulo 3, vamos ler os 3 primeiros versículos. A palavra, ela diz assim, Juízes 3, de 1 a 3. Irmãos, se você quiser aprender sobre batalha espiritual, leia Juízes, irmãos. Você vai aqui ficar encantado. É um livro bastante pesado. Theodore Austin Sparks, ele disse naquele livro, não me lembro agora, eu tenho em casa, mas ele disse assim: todas as vezes que eu leio Juízes, eu preciso tomar um banho, porque ele se sente muito pesado, um livro muito, talvez um dos livros piores que ele já leu na Bíblia, mas também é um dos mais importantes. Agora, veja aqui, irmãos, que coisa interessante, observe aqui, são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Porque, irmãos, você entende aqui, nessas entrelinhas, que o Espírito quer dizer para mim e para você? Se você, de fato, creu no Senhor, é um filho de Deus, você está numa guerra espiritual. Mas se você não sabe que está numa guerra, o que o Senhor vai fazer na sua vida? Primeiro que Ele vai trazer perdas, Ele vai colocar a mão dEle sobre a sua vida, para que você perceba que você está numa guerra, e que nessa guerra, irmãos, não tem trégua. Enquanto estiver neste mundo aqui, Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo passais por aflições. Então Ele vai deixar muito claras as aflições, você sai de uma, vem a outra. Você mal saiu de uma, tem outra. Tem pessoas que precisam de pegar a senha. A tribulação tem que pegar a senha para entrar na vida daquela pessoa, porque ela está tão distraída, está tão desorientada, que não consegue enxergar ou ter percepção espiritual da realidade espiritual da guerra que ela está vivenciando. Ela não sabe como lutar. Então o segredo, irmãos, lembre-se do início aqui, trono da graça. No trono da graça está o nosso Deus e Pai e o Cordeiro, e nós estamos nele. Irmãos, não tem como você viver uma vida íntima com Ele, uma vida de devoção às Escrituras, crendo, não apenas ser um bibliólatra, porque não é o discernimento que vai trazer você vitória, não é o conhecimento bíblico que vai dar a você vitória, faz parte fundamental sim, mas é você, pelo Espírito, aplicar o conhecimento, tornando ele realidade, é saber usar as armas da nossa milícia, que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, entende, irmãos? E tantas fortalezas há na nossa mente, que o inimigo já erigiu, então o Espírito quer destruir todas elas, porque Ele é aquele que vence, que luta as pelejas por nós. Então, são estas as nações, irmãos, presta atenção aqui, que o Senhor deixou para, ao propósito, para, o Senhor nada faz sem propósito, para, por elas, as nações, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, a batalha, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Percebe? Deus deixou
de propósito, para que aqueles israelitas aprendessem a guerra. Mas como que eles iriam aprender a guerra? Vivendo uma vida de dependência do Senhor, buscando as orientações do Senhor. Não, eu sei como fazer isso, eu sei como expulsar demônio, eu sei como vencer. Sabemos nada, irmãos. O Senhor atua de uma forma hoje de uma maneira, amanhã de outra, mas se não estivermos no trono da graça, aos pés do Senhor, nós iremos começar a perder as nossas batalhas, que Ele deseja batalhar através de nós. Entende, irmãos? Isso é muito interessante, que nós não venhamos perder isso de vista. Agora, irmãos, uma das coisas que o profeta Oséias, ele lança luz para o nosso coração, é algo que nós somos inclinados a ceder. Irmãos, muito cuidado com mistura, muito cuidado com, quando estou dizendo mistura, estou falando relacionado a este mundo. Lembra que o que significa o povo do Senhor? É um povo que Ele separou para si. Essa palavra separar para si é um povo que o Senhor separou, é um povo exclusivo, no qual Ele está santificando. Separados para o Senhor, é um povo santo para o Senhor. Agora, irmãos, se de fato nós entendemos a parte do Senhor, que somos um povo separado para o Senhor, somos um povo santo, nós devemos ter muito cuidado em mesclar com este mundo. Se nós misturar com este mundo, nós vamos assar apenas de um lado só. Então, muitas coisas vão acontecer na nossa vida e nós não vamos perceber e vamos estar sendo derrotados. Deixa eu citar para vocês um exemplo bíblico aqui. Abra comigo em Oséias capítulo 7. Oséias capítulo 7, um texto muito interessante que traz uma advertência preciosa para nós. Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9. Olha o perigo aqui, irmãos, de viver uma vida misturada com o mundo, com os povos. Oséias 7, versículo 8 diz assim: Efraim se mistura. Olha aqui onde é que está o problema aqui. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Então ele assou só de um lado. Por quê? Porque se mistura com os povos. O Senhor deseja fazer um pão genuíno, um pão que é um pão processual, grão de trigo caído na terra, se não morrer fica só, ele morreu. Então nós somos esses grãos, daquele grão de trigo. Então o trigo nasceu, passa por muitas provações, ele vai crescendo, enfrenta chuva, sol, sereno da madrugada, perigos da noite. Então depois ele cresce, enverga para baixo, ele é cortado, ele é separado da palha do trigo, aí depois ele vai para a moenda, para virar aquela farinha, depois joga um pouquinho de óleo, graças a Deus que alívio, figura do Espírito, moídos juntos, e aí depois, ai que bom, agora fiquei uma massa linda, bonita, aí vai para o forno, puxa, foi difícil passar pelo fogo, mas agora eu sou um pão bonito, ai que lindo. Não, e esse pão tem que ser colocado nas mãos do Senhor, e a primeira coisa que o Senhor vai fazer com esse pão é quebrar este pão para ser pão partido. Percebe? Essa é a ideia. Agora, se nós misturarmos com os povos, a gente não sabe o que nós somos. Então somos assados apenas de um lado. Um lado está bonito, lindo, cristão, mas o outro lado é cru, é mundano. E olha aqui, irmãos, versículo 9. Olha a falta de discernimento. Estrangeiros que não são um povo de Deus. Estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Ah, mas eu sou uma nova criatura, eu morri e ressuscitei com Cristo, Cristo é minha vida. Queridos, você está perdendo a tua força espiritual, você está fraco na fé, você não tem compromisso com o Senhor, você não vive uma vida de oração adequada com o Senhor, você não vive uma vida de leitura da palavra do Senhor, e você está dizendo que é um cristão forte, um vencedor? Não é, irmão. Que o Espírito Santo nos desperte a nossa mente, para verdadeiramente percebermos que estamos em uma guerra.
E que o inimigo, ele não é igual eu e você, negligente, não. Ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, noite e dia, tentando tirar você da centralidade de Cristo. Nunca que você vai perder a tua filiação, se você é um filho de Deus, mas ele vai fazer com que você não alcance a plenitude de Cristo. Você não sabe como lutar. Quantas e quantas pessoas estão presos nas garras de um monstro morto? Morreu, igual o velho homem foi crucificado. Antigamente, o castigo que alguém matava alguém, você matou aquela pessoa, então a pessoa, aquele morto era amarrado nas costas daquela pessoa, e ela tinha que carregar aquela pessoa até se decompor. Imagina só, irmãos, graças ao Senhor, o nosso velho homem foi com ele crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Estamos livres do velho homem, ele foi enterrado e sepultado, está lá, deixa quieto. Agora a vida do santo habita em mim. Nosso amado Senhor, o nosso Pai Celestial, está nos orientando a batalhar as batalhas que temos que enfrentar. Agora, aqui, irmãos, eu quero que você observe uma coisa, que Deus deixou para testar e não para nós aprendermos a tolerá-los. Podemos tolerar o inimigo? Jamais. Cuidado com os afetos naturais. A cruz tem que tratar com os nossos afetos naturais. Às vezes nós toleramos pessoas muito queridas, que disse não para o Senhor, foi chamado para o Senhor, disse não para o Senhor por causa de um conforto melhor financeiro. Conheço muita gente assim, não teve uma visão adequada do seu chamado, da sua vocação celestial, embora confessando, ainda aconteça o que acontecer, eu vou ficar com o Senhor, e de repente, que decepção, e todo mundo, vamos fazer festa, disse não ao Senhor. Misericórdia. Então, irmão é irmão, temos que amar os irmãos, perdoar os irmãos, mas eu não vou tolerar pessoas covardes do nosso lado, pessoas que temem qualquer coisa, temem até uma crise. Não tem crise no reino de Deus. Cristo é o Senhor da glória. Ele disse que em Cristo supriria em glória cada uma das nossas necessidades. O problema é que nós somos cristãos covardes e nos associamos com os covardes, e está tudo bem. Não está tudo bem. Deus tem as suas demandas, irmãos. O que mais temos hoje são pessoas covardes, que não pregam para ninguém. Nós gostamos de pregar aqui. Aqui é muito fácil pregar. Gosto de uma expressão de um irmão que cristão que conhece a cruz tem que ser cabra macho. Não gente doidinha, cheia de autocomiseração. Vai faltar, não vai faltar nada. E é uma coisa que, falando aqui, isso não vem de mim não, irmãos. Não estou indignado. É o Espírito do Senhor falando através dos meus lábios. Entenda isso. Estou aqui trêmulo por dentro. Mas a igreja precisa de ouvir. Ou de qual igreja nós pertencemos? É a de Cristo? Então, de Cristo é aquela que deve olhar para uma só direção, para Ele, e depender dEle. Se você não depende de Cristo, você vai deixar Cristo, vai chutar a cruz, vai chutar, não importa. Misericórdia. O teste, nesse caso aqui, dessa batalha espiritual, Deus deixou essas nações para provar. Aqui é mais ou menos uma aplicação da prova. Tem uma irmã aqui que sempre aplica a prova, né? A prova para o aluno pode ser bom ou ruim, vai depender. Primeiro que do preparo dessa pessoa e de quem está aplicando a prova. Agora, quem está aplicando a prova para nós? É o Senhor.
que está sentado no trono da graça. Então esteja em contato com o trono da graça, irmãos. Ali não vai faltar absolutamente nada, nem para mim, para você. Este caminho onde você está aqui agora, até a glória, talvez pode ser muito longo, talvez muito longo no sentido de a nossa existência terreal aqui. Mas sabe qual foi a segurança que Ele deu para nós? Abra por favor a sua Bíblia, 2 Pedro 1, versículo 3. 2 Pedro 1, versículo 3. Aqui, a providência do Senhor, para nós, ela é maravilhosa. Esse texto aqui, irmãos, ele tem sido um texto que tem me sustentado durante toda essa minha existência, desde quando conheci o Senhor. Que texto maravilhoso, diz assim, eu vou ler o 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, presta atenção aqui, graça e paz podem ser multiplicadas aonde? No pleno conhecimento dele. Vai conhecer o Senhor. Agora, olha o versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, não é que Ele vai doar, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, à semelhança de Cristo, porque o Espírito Santo deseja bordar as belezas de Cristo em mim e em você, como está lá no Salmo 45, Ele quer bordar as belezas de Cristo em nós, por isso Ele tem que purificar eu e você, por isso Ele nos chamou para esta batalha, para esta guerra, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Irmão, você foi chamado para a própria glória e virtude dEle, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas. Por que preciosas? Porque todas as promessas de Deus para nós passou pelo Senhor Jesus Cristo, e a obra que Ele fez foi preciosa. Então cada promessa da palavra que chega a mim e a você, elas são preciosas, porque teve um preço alto a ser pago, e Cristo não envergonhou o Pai, Ele foi para a cruz, e Ele morreu, e levou você a morrer com Ele, e libertou você de você. Ai, irmãos, que gostoso ser livre em Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então aqui, está vendo aqui, irmãos, promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que precioso é o nosso Senhor, irmãos, que precioso. Agora, a guerra, ela é sempre repetida, não tem trégua, embora em novas formas elas se apresentam de maneiras, aí envolve a questão das ciladas. Se você não tiver realmente em Cristo, com discernimento, trono da graça, você vai cair em muitas armadilhas. Agora, na forma mais elevada dessa batalha, é Cristo e o mundo. Então nós estamos nessa batalha aqui. A nossa luta, irmãos, não é contra o sangue e a carne. Agora, a vitória nós já temos assegurada, é batalhar e permanecer firmes. Qual foi a batalha que Deus foi derrotado? Qual foi a batalha? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Agora, Jeremias vai dizer, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A obra do Senhor, em primeiro lugar, é crer naquele que por Ele foi enviado, em Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é poderoso nas batalhas. Lá em Jeremias 20 ou 50 vai mostrar que Ele, o poderoso guerreiro, está comigo. Salmo 46:1, a palavra fala assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia, na tribulação. Temos todos os recursos nele. Ele se entregou por nós, então é assim, conquistou o direito de nos recrutar como seus soldados. Você se considera como um soldado de Cristo ou não? Você foi alistado para esse exército? Tem muitos que às vezes no exército humano, né? Não, eu não queria ser recrutado, eu não queria servir o exército, mas esse exército aqui, todo filho de Deus é recrutado pelo Senhor, né? Temos que lutar primeiro contra nós mesmos, para que Ele estabeleça o seu governo sobre as nossas vidas. O dia que Cristo governar a nossa vida verdadeiramente, você pode dizer que você é uma pessoa madura. Mas enquanto você governa a sua própria vida, você sempre vai ter assim, eu sei, peraí, quem que habita? Quem que manda? É eu ou é Cristo? Se Cristo é a nossa vida, se Ele não for o nosso governador, o nosso rei, irmãos, é que a gente não tem noção do que significa reinado de Cristo em nós. Primeiro que não é um reino assim de voraz, é um reino de amor, é um reino de misericórdia, é um reino de graça, mas Ele quer reinar sobre a nossa vida. Agora, a nossa rendição tem que ser uma rendição voluntária a Ele não quer que nós sejamos forçosamente. O problema, sabe onde é que está o problema aqui? Abra lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Eita, esse texto aqui é maravilhoso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra. Ei, meu irmão, olha aqui as demandas do Senhor. Olha a voz do Espírito aqui, irmãos. Diz assim a palavra. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ei, queridos, participar de sofrimento, Deus nos chama a participar dos seus sofrimentos. Sim, agora que sofrimento que é esse? Lembra que eu falei no início aqui, Deus tem demandas, Deus tem peso para essa cidade, Deus tem peso para essa igreja, Ele quer compartilhar conosco, mas Ele tem encontrado corações em nós, irmãos, para dividir o seu sofrimento conosco. Tem encontrado uma igreja amorfa, enfaixada, engessada. Lázaro, sai para fora, desataio agora. Aí sim, Ele faz o impossível quem tem que fazer é nós. Desataio, fica aí preso nessas amarras terríveis. Sai de mim, Satanás, desamarra essas tranqueiras, quero viver para Ti, inteiramente para Ti. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora aqui está, olha, presta atenção, olha a dica. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Negócios desta vida. Eu não vou abrir aqui, senão vai de repente pegar a gente aqui, esse não é o nosso objetivo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, verdadeiramente, consultando o nosso coração aos pés do Senhor, nós temos verdadeiramente procurado em satisfazer o coração do Senhor como bom soldado de Cristo. O que é um bom soldado? Estou pronto. O Senhor chamou, eis-me aqui, Senhor. Aí sim, é um bom soldado, que não é um mau soldado. Nós gostamos de ficar sentados debaixo de uma árvore, tomando a nossa aguinha de coco. Doente, ficar doente é muito bom. Eu experimentei semana, fiquei acamado a semana inteira. Doente é muito bom, só Gatorade, aguinha de coco. Ai, que delícia! Só estranhei aquelas que não gostam de agulha, tomar agulhada de manhã à noite. Mas é ruim a agulha, mas também fiquei, não pode fazer esforço nenhum.
Não fique em pé mais de 1 hora não, eu vou ter que parar por aqui porque eu estou sentindo dores nas costas já. Mas, queridos irmãos, eu não sei se o Senhor, Ele deseja verdadeiramente que, ou está precisando de um povo que seja corajoso e forte, um povo que ama o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, irmãos, este amor vai refletir no coração dos irmãos, daqueles que são de fato pecadores. Nós não vamos ter medo de pregar para eles, não vamos se preocupar se eles vão gostar ou não, mas temos que pregar para eles, ensiná-los, eles a aprender a batalha também. Agora, a gente precisa, irmãos, urgentemente, de que o Espírito Santo aplique em nós esse tipo de provação, porque às vezes, irmãos, a gente pensa que a gente sabe o que tem no nosso coração, nós não sabemos, irmãos. Lembra quando Adão então fugiu do Senhor, quando ele pecou, escondeu atrás daquelas árvores? E então o Senhor foi atrás de Adão e disse o seguinte: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que sabia, mas Adão não sabia onde ele estava. Então, às vezes, o Senhor precisa lançar em nós provações, tribulações, para saber o que nós temos em nosso coração. Abram comigo aqui, por favor, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8, versículo 2. A palavra, ela diz assim, olha: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vai ter provação, vai ter tribulação, mas elas têm uma eficácia, saber como é que está o nosso coração. Irmãos, que o Senhor continue falando conosco, irmãos, pelo seu Espírito, nos habilitando, nos capacitando a batalhar as suas batalhas, porque nós estamos vivendo uma guerra ferrenha, uma guerra terrível. Claro que elas já foram todas vencidas, mas nós estamos nela ainda batalhando. O Senhor deseja cada dia mais que nós sejamos vitoriosos. Na expressão de Paulo, 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento, tanto nos que se perdem como nos que são salvos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, graças te damos pelo privilégio, Pai, de podermos abrir a Tua Palavra e ter a revelação dessa mesma verdade. Pai, nos leve para aquilo que é perfeito, para que nele sejamos aperfeiçoados, preparados para toda boa obra, Pai. Que essa batalha, Pai, que já começou desde muito tempo, desde a criação do homem, já travou-se uma guerra ali no Éden, porque Tu colocarias inimizade entre a mulher e o descendente da mulher, Pai. E muito obrigado, porque verdadeiramente nós sabemos que por aquilo que Cristo fez, sabemos que Tu em breve esmagarás debaixo dos nossos pés a Satanás. Então louvado seja o Teu nome. Continue falando conosco e em Cristo nós oramos. Amém.